paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vou colocar um áudio aqui agora para vocês ouvirem, de um irmão que gravou esse áudio. Esse irmão, ele é guarda municipal em uma determinada cidade, aqui no estado de São Paulo, e ele tem contato direto com pessoas que vivem em situação de rua. E ele nos relatou que existe muitos irmãos da congregação cristã no Brasil que estão na rua. Estão largados na rua, sem esperança nenhuma, sem perspectiva de vida alguma. Largaram suas famílias e simplesmente foram para o mundo. Mundo mesmo, literalmente, né? E ali eles acabam sendo entregues a drogas, alcoolismo, né? Cigarros, até prostituições e outras coisas mais. E por que acontece isso daí? Porque em algum momento, em primeiro lugar, é o que eu sempre aponto aqui, tá? A maioria dessas pessoas da congregação cristã no Brasil, eles batizam acreditando no evangelho da CCB, não no evangelho de Jesus Cristo. Então eles não conhecem Cristo. E aí eles acatam tudo que a congregação ensina para eles. E um deles é o pecado de morte, o suposto pecado de morte, que o Marsola, em reunião fechada, diz que não existe. O pecado sexual leva à morte. Reunião fechada. Por que ele não tem coragem de vir a público? Porque ele vai ter que assumir todas essas responsabilidades dessas pessoas. E isso eles não farão, tá? Então, essas pessoas acreditam que quando ela desliza, ela perde a graça, porque ela perde a liberdade na congregação. Então ela acredita que Deus não a ama mais e Cristo não está mais na vida dela. Simplesmente eles não suportam viver com essa vergonha, né, de perder Cristo, de ser uma pessoa que machucou Jesus, ou uma pessoa que deu as costas para Cristo, sabe? Eles colocam essas pessoas contra Deus e contra Cristo, né? E fora a humilhação e a exclusão, que muitas vezes acontece ainda com mais força dentro da própria casa onde eles moram, dentro do próprio lar, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela esposa, pelo esposo e assim por diante. Então, meus queridos, fiquem atentos. Vou colocar esse áudio para vocês ouvirem, e existe muito. E o pior disso, tá? Eu vou falar isso, eu vou acrescentar algo aqui do que a gente vê dentro do culto da congregação que tem relação com esses áudios aqui. Tá ok? Então segue o áudio aí, acompanha aí. Então, irmão, por conta da minha correria aqui, eu escutei um minuto do seu áudio aqui e vou continuar depois. Mas é emocionante, irmão, é emocionante. Eu tenho tanto para te contar que você não vai acreditar. Esse sentimento que você tem de chorar, eu tenho quase todo dia, irmão. Quase todo dia encontro motivos para chorar por conta de ver nossos irmãos na rua. Só uma história rápida para você ter noção. Era domingo, dia das mães. Eu encontrei um irmão violinista, rapaz. Ele era um irmão muito extrovertido, sabe? E aí ele conversando com ele, entrevistando ele, ele falou que era da congregação. Falei, irmão, por que o irmão não volta? Aí ele falou, irmão, eu pequei de morte, irmão. Falei, irmão, por que o irmão não volta? Aí ele falou, irmão, eu pequei de morte, irmão. Falei, irmão, por que o irmão não volta? Aí ele falou, irmão, eu pequei de morte, irmão. Falei, irmão, por que o irmão não volta? Aí ele falou, irmão, eu pequei de morte, irmão. Entendeu? Mas um rapaz jovem, rapaz. Querido de todos, ele entrava no albergue, fazia a alegria de todo mundo. Mas quando falava de Deus para ele chorava, mas chorava, irmão. Ele se transformava, ele chorava, angustiava, sabe? E ele falou, não tem jeito mais para mim, irmão, eu pequei de morte. Sabe o que eu fiz, irmão? Era domingo, dia das mães, como eu disse. Eu liguei para a cidade dele, onde ele falou, e eu liguei, era domingo de manhã, era reunião de jovens, liguei na igreja. E estava escutando os hinos da reunião de jovens de fundo, e o porteiro atendeu. Eu falei, irmão, eu tenho um rapaz aqui, morador de rua, e ele falou que é filho da irmã da Obra da Piedade. Olha isso, irmão, tem misericórdia. Que obra de piedade é essa? E ele falou assim, irmão, é fulana de tal, é da irmã da Piedade. Mas eu falei, então dá esse recado para ela, fala que o filho dela tá vivo
tá em tal cidade e que eu acho que vai ser um bom presente pro Dia das Mães. Eu tenho tanta história para te contar, irmão, você não tem noção, se prepara para chorar. Vocês são de que igreja mesmo? Congregação Cristã no Brasil. E você fazia o que lá? Músico? No tempo eu comecei a aprender a música. Tá gravando, João? E Deus sabe todas as coisas. De que cidade? Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. Conheço lá, hein? Depois de perto de Campos do Jordão? Limite de município. É, né? Depois de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. E aí vocês estão no trecho na rua aí? Estamos. É? Servo de Deus na rua? Não pode, né, irmão? O que aconteceu? Mas servo de Deus tá na rua, tá no trecho. Mas o tá que dentro da aconteceu pra igreja. você estar na rua? O que aconteceu, irmão? É. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então tá bom. O que aconteceu, irmão? É. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então tá bom. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então tá bom. A família? Só Deus sabe. A família rejeitou? morei com meu pai. Só Deus sabe, irmão. Deus, vocês me perdoam, mas só Deus sabe por que você não tá na rua, entendeu? Só Deus sabe. Joab, né? Paz de Deus, viu, Joab? Volta lá pra mãe de vocês lá, dá um abraço nela e fala que vai continuar a vida junto lá na congregação, tá bom? Tá com saudade da congregação? Dos hinos? É, então tá bom. Riquezas da terra, não te peço, Senhor, pois o ouro e a prata tem pequeno valor. Glória a Deus. Então vocês ouviram o áudio, né? Essas pessoas estão sem esperança alguma. A mãe da Obra da Piedade, e ela permanece lá na Obra da Piedade, servindo a igreja, e ela não percebeu que a doutrina que ela tanto serve matou o filho dela. Porque isso não é verdade. Essa perca de esperança de salvação não é verdadeira. O Evangelho de Jesus Cristo não exclui ninguém, tá? Muito pelo contrário. Você pode errar. Se você se arrepender do fundo do seu coração, Cristo jamais te dará as costas. Mas eles preferem ficar lá dentro, continuar servindo esta doutrina maligna, e eles ainda dão as costas para os seus próprios filhos, para a sua própria parentela. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito grave. Como é que você fica do lado de pessoas que fizeram mal para os seus entes queridos, ainda que talvez sem perceber, mas quando ele aplica uma sentença diabólica dessa, está fazendo mal para o seu filho, para a sua família, e vocês ainda continuam aí nesse lugar? Dá para entender? Quantas pessoas que estão aí na rua, que carregam o nome de Samuel, Rebeca, Sara, Pedro, João, Mateus, tudo nome bíblico, gente. Tudo filho de crente. E a grande maioria que esse irmão, inclusive ele teve numa live aqui, ele falou sobre isso. A maioria que está nestas situações, né, em rua, a maioria são ex-membros, né, da congregação cristã no Brasil. E por que será que a maioria de lá tem algum problema lá dentro? Porque ela está fabricando esse tipo de pessoa. Você vai num batismo aí,
da Congregação Cristã no Brasil, começa aqueles testemunhos aterrorizadores, dizendo que se você não vier, você vai perder a salvação. Eles forçam a pessoa a descer as águas do batismo, e essas pessoas não vão permanecer. E vai cair na mão desses mesmos anciões que vão arrancar a liberdade deles sem piedade nenhuma. Né? É lamentável, mas é a verdade. Acorda, né? E eu encerro aqui fazendo um apelo a vocês que estão ouvindo. Não levem seus filhos para assistir os batismos da Congregação Cristã no Brasil. Lá eles vão ouvir testemunhos aterrorizadores, pressão psicológica, e eles vão com medo se batizar. E aí eles não são convertidos. E aí eles vão cair, vão deslizar, e estes homens não terão piedade dos seus filhos e vão dizer para eles: você está sem liberdade, porque agora você é uma vergonha para se receber, e você, né, não tem mais direito de tocar, ou de testemunhar, ou de chamar hino. E depois disso, você acha que ele vai conseguir subsistir nessa igreja? Você acha que ele vai aguentar isso daí? Lógico que não, tá? Esse tipo de ensinamento, isso aí é vitamina para o diabo. Isso aí é vitamina forte, da boa. Isso prepara o caldeirão para o diabo trabalhar na cabeça da pessoa. O que você vai fazer aí dentro, rapaz? Você vai ficar na humilhação? Deus nem te ama mais. Vai aproveitar o mundo. Já que você vai para o inferno, então pelo menos aproveita o mundo. É isso que o diabo fala na cabeça. Tem crente que fala isso ainda. Que o diabo toma a boca dele e ele fala: vai aproveitar, rapaz. Aproveita o mundo. Mas ninguém fala de Jesus. Essa igreja sequer eles dão atenção para Cristo. Eles não falam de Jesus. Agora estão apelando um pouco nos cultos aí, tentando falar um pouco de Jesus, porque viu que ficou feio, né? Viu a gente falar aqui, bater em cima, ficou feio. Mas são palavras vazias. O Espírito que está lá de verdade, guiando eles, esse está deixando vários sinais em várias pregações. Ok, meus irmãos? Fique esse alerta aí, irmão Márcio. Deus te abençoe, meu irmão, por esse amor, por esse cuidado, né? Agora sim, Márcio, você está servindo a Deus de verdade. Porque a obra de Deus são pessoas, não é um prédio cinza. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.